Olá, que Deus abençoe a vida de todos que nos acompanham através desse vídeo. Eu quero, através deste, compartilhar com vocês todos uma mensagem da Bíblia Sagrada para o seu coração. Eu quero falar a respeito da soberania de Deus, o agir de Deus, o tempo e o modo de Deus agir, como Ele age na vida das pessoas. E mostrar para você hoje que Deus ele é soberano, Ele tem o seu modo, Ele tem o seu tempo, e não são homens que ditam regras para Deus como agir. Nem mesmo a minha aflição, nem mesmo a minha angústia, nem mesmo o meu desespero me permite exigir de Deus que Ele venha agir no meu tempo, da minha maneira, como eu imagino, como eu espero que Ele venha agir. Eu quero falar com vocês a respeito disso, então você fique ligadinho nesse vídeo, acompanhe ele todo, certamente Deus vai falar ao seu coração. Lembrando que no final desse vídeo eu vou fazer uma oração em favor da sua vida, da sua família, pedir a Deus que Ele venha tocar em você, e certamente você será abençoado. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e eu quero ler com você a partir do versículo 11 até o versículo 15, que diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Eu li aqui até o 16. Essa passagem nos ensina muitas coisas. É a passagem da cura dos 10 leprosos. Ensina, por exemplo, que Jesus, ele, diferente da maioria, grande maioria dos judeus, que faziam um trajeto quando eles iam de Jerusalém do sul para o norte, do norte para o sul de Israel, eles desviavam de Samaria, eles davam a volta, e essa viagem ficava muito mais longa, e eles faziam isso apenas para não passar por dentro de Samaria. Havia uma rixa, havia um conflito, tanto político como religioso, e os judeus tratavam os samaritanos como cães. Era um linguajar, soa para a gente muito pejorativo, uma discriminação, mas era assim no passado. E Jesus, diferente disso, Jesus ele passava por dentro de Samaria, ele tratava, lidava com os samaritanos. Essa é uma das coisas que a gente percebe aqui, entre tantas outras. Nós vemos aqui, por exemplo, que Jesus, ele quando veio, ele não jogou a lei de Moisés na lixeira, na lata do lixo, como alguns pensam. Não. Tanto que Jesus pede para os leprosos, após profetizar a cura na vida deles, procurarem o sacerdote, porque na lei dizia isso. Se você for lá em Levítico, você vai encontrar. Quando um leproso era purificado, ele não se apresentava ao médico, mas ao sacerdote. O sacerdote fazia avaliação, porque a lepra não era só uma doença física, mas era considerada uma imundícia espiritual. O leproso era considerado imundo, impuro, cerimonialmente. E Jesus, ele diz para eles irem se apresentar aos sacerdotes, assim cumprindo a lei, não desprezando a lei. E essa passagem vai ensinar várias coisas. Jesus ele se aproxima dos leprosos. Jesus ele tem contato com os leprosos ficam de longe porque eles não podiam se aproximar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, que essa passagem nos ensina, é que Deus ele tem o seu modo e o seu tempo de agir, e Ele é soberano. Não cabe a nós, a mim, a você questionar isso.
E essa passagem vem mostrar exatamente isso. Esses homens leprosos se aproximam de Jesus, e Jesus ali diz a eles: vão, podem ir até o sacerdote, vai até Jerusalém, lá no templo procurem pelo sacerdote, se apresentem a eles. E esses homens saem da presença de Jesus. Porém, um detalhe, eles saem da presença de Jesus ainda leprosos. Vou mostrar para você na Bíblia. Eles se despedem ali de Jesus e vão até os sacerdotes ainda leprosos. E a prova disso é que está escrito lá no versículo 14: aconteceu que indo eles foram purificados. Eles foram curados não ali imediatamente, mas na caminhada, no trajeto até Jerusalém, onde estavam os sacerdotes. E a Bíblia confirma isso, que depois que quando se deu conta que foi purificado, na verdade todos foram, né? Mas um deles volta para agradecer a Jesus. E quem é que volta, senão aquele que ali esteve antes? Então, se esse homem voltou para dar graças a Deus, é porque ele já não estava mais ali, ele estava a uma distância e ele volta para poder então agradecer a Jesus. Se ele voltou naturalmente, ele já estava distante. E você vai ver na Bíblia, no Evangelho de Lucas mesmo e nos outros evangelhos, Marcos e Mateus, que um leproso, ele foi purificado imediatamente. Ele pede para Jesus: Jesus, se tu queres, podes purificar-me. E Jesus disse: quero. E lhe tocou, e ele foi purificado instantaneamente. Instantaneamente. Já esses 10, Jesus despede eles e diz: vão até os sacerdotes. E eles vão, e no trajeto, na caminhada, eles se dão conta então que foram curados. Então perceba, são pessoas com o mesmo problema. Um leproso é purificado imediatamente, lá na outra passagem. E esses 10 leprosos, eles são curados na caminhada, no trajeto, enquanto iam. E o que é que a gente aprende com isso? Deus tem o seu modo de agir, Deus tem o seu tempo de agir, e Ele pode sim ser diferente para cada pessoa. Às vezes questionamos porque conhecemos pessoas dentro da igreja, ouvimos testemunhos pela televisão, pela rádio, nas igrejas as pessoas testemunhando, e às vezes pensamos: poxa vida, é o mesmo problema que eu. E a pessoa foi lá, participou de uma reunião, recebeu uma oração, e ela já está curada daquele mal, ela já está liberta daquele problema, e eu estou aqui lutando, perseverando, e até hoje eu não vi a resposta. Se você perguntar para mim: bispo, você tem a resposta? Eu sou bem sincero, bem franco em dizer para você: não, eu não tenho uma resposta pronta para dizer, porque em alguns casos há um tempo, em alguns casos o milagre é instantâneo. Eu não tenho uma resposta pronta. Eu posso supor, posso fazer suposições, eu posso pensar que em alguns casos Deus ele está provando a fé e a perseverança dessa pessoa. Em alguns casos, Deus está permitindo que o sofrimento, a luta, o deserto se prolongue, porque Deus deseja atraí-la a Ele através da oração. E as lutas, elas fazem isso, nos aproximam de Deus, nos levam a depender muito mais de Deus do que estamos dependendo naquele momento. Então as lutas servem para isso também. E há coisas que a gente não vai entender, são mistérios de Deus. Ele tem a sua razão, Ele tem o seu motivo, Ele sabe o que Ele faz, Ele é soberano. É sobre isso que eu quero falar com você. Então Deus tem o seu tempo, tem o seu modo de agir, não cabe a nós questionarmos. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Se o teu milagre não veio com uma oração, se a resposta não veio através de uma campanha na igreja, se a resposta ainda não chegou, você que luta por anos, meses, semanas, eu conheço mães que lutam pelos seus filhos há vários anos,
filhos que estão nas drogas, nos vícios, no alcoolismo, na prostituição, mães, pais que estão lutando e não desistiram, enquanto outras tiveram uma resposta muito mais rápida. Mas o que essa passagem me chama a atenção é que esses homens, enquanto caminhavam, enquanto iam, eles foram curados. Então você precisa crer que é na caminhada que você vai receber a sua bênção, caso não tenha recebido ainda. Que caminhada é essa? É a sua jornada de fé, de perseverança, é você não desistir, é você não desanimar. É você lutar em oração, dizendo: eu vou continuar, eu não vou jogar a toalha, eu não vou olhar para trás, eu não vou desanimar, eu não vou parar pelo caminho. Esses homens indo, repito, eles saíram da presença de Jesus ainda leprosos, e indo, caminhando, eles foram curados. Então você precisa prosseguir, você precisa continuar, e você receberá então a sua vitória, a resposta da sua oração. Eu não sei se aqueles homens se deram conta da cura a 1 quadra, a 2 quadras, a 1 quilômetro, a 5 quilômetros do local em que eles estavam com Jesus. A Bíblia não menciona isso, mas diz que eles foram. Em uma determinada altura, não sei se perto ou se longe, foram curados. E tanto foram curados já distante de Jesus, que aquele que quis agradecer teve que voltar até Jesus. Então não foi ali na presença dele. Tome isso para a sua vida. Você não pode parar de caminhar, você tem que continuar. Em algum passo, em algum momento, em alguma hora dessa sua caminhada, dessa sua jornada, você verá que Deus te atendeu. Você vai, eu costumo dizer para as pessoas, em algum passo dessa caminhada você vai abraçar o seu milagre. Em algum passo dessa sua jornada você vai abraçar a sua vitória. Então o segredo é continuar caminhando. Não foi hoje, eu continuo caminhando. Não foi essa semana, eu continuo caminhando com Cristo. Jesus disse: vai, então eu estou indo. Em algum momento eu vou receber, em algum momento eu vou alcançar, em algum momento eu vou ver materializado na minha vida, na minha família, nas minhas finanças, na minha vida sentimental, eu vou ver esse milagre realizado. Então o segredo é: não pare, continue caminhando. E nós seremos tentados, você será tentado, o tentador está aí o tempo todo. E qual é a tentação maior de Satanás, o nosso adversário? É que desanimemos, é que venhamos parar pelo caminho. Jesus, quando ele estava na cruz, o trabalho do diabo ali naquele momento não era agredi-lo como ele estava sendo agredido, tampouco matá-lo, não. Porque fica a impressão, a gente vê Jesus sendo humilhado, ferido, desprezado, escarnecido, fica aquela impressão: o diabo prevaleceu. O diabo está deitando e rolando sobre Jesus. Aí ele vai para a cruz e morre. Então vem a tristeza, vem o pesar. Não! O trabalho do diabo ali, naquele momento, era levar Jesus não à morte, mas à desistência. Esse era o trabalho dele. Assim como no deserto. No deserto, o trabalho do diabo não era judiar de Jesus, não. O próprio deserto já estava fazendo isso com ele. A própria dificuldade do deserto já estava fazendo Jesus ficar debilitado enquanto homem. O trabalho do diabo, tanto no deserto como na crucificação, não era judiar de Jesus. O trabalho dele era levar Jesus à desistência. E o tentador está aí até hoje, tentando fazer isso com as pessoas. Então, se você está vivendo um deserto, o trabalho do diabo não é judiar, castigar você com esse deserto, mas o trabalho dele, através do deserto, é levá-lo à desistência. E ele tenta. Quantas pessoas desistiram? Quantas pessoas abandonaram a fé? Quantas pessoas atiraram a toalha e disseram: não, chega, não dá mais, e se entregaram, se renderam? Mas você não pode fazer isso. Essa passagem está dizendo que na caminhada aqueles homens foram curados. É na caminhada que você será
abençoado se ainda não foi. Essa é a primeira lição que essa passagem nos dá. Você deve continuar caminhando. E a segunda lição que essa passagem nos traz é que, embora o milagre não tenha se materializado, ele já está sobre a sua vida. A Bíblia diz que a nossa oração está diante de Jesus, diante de uma taça, diante de um odre. Ela é colocada ali junto com o incenso. Ou seja, Deus ele não se esquece, está diante dele, está na memória dele, as nossas petições, as nossas orações. Deus não fica indiferente a nenhuma oração que é feita a ele com sinceridade. Então Jesus ele despede esses homens ainda leprosos. A cura se manifestou lá na frente, mas Jesus já liberou a palavra ali, e ali a cura já estava com eles. A cura já estava de posse daqueles homens. Ela se manifestou mais tarde, mas não que eles receberam mais tarde. Então entenda isso. O teu milagre pode não ter se materializado ainda, mas ele está com você. Tenha posse disso pela fé. Creia, quando você vai para o teu quarto, você dobra o seu joelho, entre em oração, creia que você se levanta dali, você sai daquele quarto com resposta, ainda que ela não se materialize ali no momento de forma palpável, mas ela já está com você, já está na sua vida, e é na caminhada que ela vai se manifestar. Jesus disse aos 10: vão e se apresentem aos sacerdotes. No momento que ele fala, ele libera a cura sobre aqueles homens. Embora ela veio a se manifestar depois, ela já estava com aqueles homens. Então guarde essas duas lições com você. Você precisa continuar caminhando, apesar das lágrimas, apesar da vontade de desistir. Você pode sentir vontade de desistir. O pecado não é sentir a vontade de desistir. O pecado é você cair nessa tentação. A tentação nunca foi pecado. O pecado é cair em tentação. Então você pode sim pensar em desistir, mas não desista, apesar da lágrima, apesar da tentação, apesar da traição, apesar do abandono, apesar da injustiça. Prossiga. Em algum passo da sua caminhada você será abençoado. E em segundo lugar, a bênção já está com você. Ela talvez ainda não se manifestou, mas já está desde o momento em que você se pôs a buscar a Deus com sinceridade de coração. Tá bom? Só para reforçar para você, esse texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 16. E eu quero agora orar por você, orar pela sua vida. Se você pode, aí onde você está, feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, eu oro em favor dessa pessoa. Quem sabe eu não a conheça, Pai, e é muito provável que eu não a conheça pessoalmente, intimamente, mas o Senhor sabe tudo dela. O Senhor sabe do seu deitar, do seu levantar. O Senhor sabe tudo o que se passa na mente e no coração. Até mesmo o suspiro, o gemido mais silencioso, o Senhor sabe o que significa. O Senhor sabe o que ela quer expressar. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, toca nessa pessoa. E de acordo à necessidade dela, entrega a vitória em nome de Jesus. Se é a cura que ela busca, se é, meu Deus, se ver livre de uma enfermidade, de um cisto, de um mioma, de um câncer, de uma lepra, que o Senhor a toque neste momento e ela seja purificada em nome de Jesus. Abre os olhos de quem não pode enxergar, abre os ouvidos de quem tem a sua audição comprometida, toca nos ossos, nos nervos, toca na vida toda, na família, nas finanças. Abençoe essa pessoa, que através dessa oração que humildemente ela participa, e eu de todo o meu coração oro a Ti, o meu Deus, o nosso Deus, ela seja atendida, ela seja abençoada. Em Teu nome
Eu declaro cura, libertação e transformação em nome de Jesus. E você que crê, receba para a sua vida, para a sua família, para os seus caminhos, em nome de Jesus. Se você considera relevante o conteúdo desse vídeo, essa mensagem, essa palavra e essa oração, compartilhe com mais pessoas. Todas quantas você puder compartilhar, compartilha. Se inscreva no nosso canal do YouTube e você pode me seguir também pelo Instagram, pelo Facebook, pelas redes sociais. Que Deus abençoe você, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau.